O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, de todo o meu coração, eu acredito que Jesus Cristo ressuscitado está tão vivo, tão real e tão perto de nós hoje, como esteve há 2000 anos atrás, vivo, real e perto dos seus discípulos, naquele que foi o primeiro dia da sua ressurreição. Eu não consigo acreditar num Jesus que com o tempo tenha ficado desbotado, ou então num Jesus que hoje esteja menos vivo do que há 2000 anos atrás. Eu acredito que Jesus hoje está tão vivo e é tão real como há 2000 anos. E eu e você hoje podemos ouvir esse Jesus do mesmo jeito que seus discípulos ouviram. E eu tenho certeza que o que ele tem a dizer para você e para mim hoje é muito parecido com o que ele disse àqueles homens, porque o nosso coração precisa ouvir as mesmas coisas que eles ouviram. Os trechinhos da Bíblia que nós ouvimos hoje nos falam de 2 aparições de Jesus ressuscitado. A primeira, na segunda leitura, é tirada do livro do Apocalipse de São João. E a segunda é tirada do Evangelho de João, que nós acabamos de escutar. O apóstolo João, no final da sua vida, foi deportado, desterrado para uma ilha que servia como prisão no tempo dele, para o pior tipo de malfeitor que existia.
E João era considerado um tipo assim, porque ele espalhava o nome de Jesus com um poder tremendo. Ele então foi colocado, exilado nessa ilha chamada Ilha de Pátimos. E ele diz que num domingo, dia do Senhor, enquanto ele orava, o Espírito Santo encheu o coração dele e ele teve uma visão. E nessa visão, ele enxergou Jesus e ouviu Jesus ressuscitado. Quando João olhou para Jesus, ele percebeu que Jesus estava vestido com uma longa túnica, com um cinturão de ouro sobre os rins. E Jesus disse a ele, primeiro de tudo, João, não tenha medo. Depois Jesus disse, eu sou o primeiro e o último. E eu tenho nas mãos as chaves da morte e da região dos mortos. Eu não sei se você já foi à igreja de Nossa Senhora de Copacabana, mas do lado esquerdo de quem entra, tem uma imagem de Jesus assim. Eu gosto muito, ela é grandona. Muita gente entra na igreja e como o pessoal não é muito chegado a ler a Bíblia, pergunta que santo é aquele. É São Jesus, meu filho. Você tinha que ser muito devoto dele, viu? E a imagem é grande, tem, 2 metros e pouco, mais até. E naquela imagem Jesus está de pé com a sua longa túnica, com o seu cinturão e de mão levantada como quem levanta um troféu. Ele tem 2 chaves nas mãos. A chave da morte e a chave da região dos mortos. Irmãos, morte quer dizer aquilo que não tem mais jeito, aquilo que não tem mais solução, aquilo diante do que a gente para e não sabe mais como continuar. Região dos mortos é a região onde se encontram todos aqueles que pensam estar mortos ou estão mortos por dentro, ainda que fisicamente estejam vivos. Tem muita gente que tem o coração prisioneiro na região dos mortos, região da desesperança, terra do desânimo, prisão da angústia. Pois Jesus disse a João há 2000 anos, e ele diz a você hoje, ele tem as chaves que abrem essa prisão. Não há prisão fechada ao nosso redor que Jesus não possa abrir. Existem situações na vida da gente, a gente tem a impressão de ser prisioneiro delas. Situações que a gente acha que não tem mais como mudar, veredito dado, sentença dada. Existem situações das quais a gente se sente prisioneiro. Às vezes é uma doença, é uma depressão, é uma situação que a gente já não sabe mais sair dela. Pois, queridos, Jesus não é prisioneiro de nenhuma tribulação que a gente esteja enfrentando. Jesus não é prisioneiro de nada. Jesus está livre, ele tem as chaves nas mãos e não há porta fechada pela vida que Jesus não possa abrir. Ele é o primeiro e o último. O que ele quis dizer com isso? Antes que venha qualquer tribulação, antes que venha qualquer provação, antes que venha qualquer pessoa a seu favor ou contra você, antes de tudo isso, Jesus já está ao seu lado. Ele é o primeiro. Quando os dias difíceis chegam, eles chegam e encontram você e Jesus vivo, ressuscitado ao seu lado. Ele é o primeiro e é o último. Porque quando todas as provas terminarem, quando todos os dias de tribulação terminarem, porque eles terminam, Jesus vai estar continuando ao seu lado. Ele é o primeiro. Antes de tudo, ele já chegou aí. Ele é o último. Depois que tudo passar, ele continua ao seu lado. Só que às vezes a gente precisa lembrar disso. Há pessoas que acham que o que determina a vida delas é o que não dá certo, é o que não tem jeito. Se você pergunta para essa pessoa quem é ela, defina-se. É aquela pessoa que diz, eu sou uma pessoa muito doente, eu sou uma pessoa muito depressiva, eu nasci para sofrer. Jesus é o primeiro. Quer dizer que antes da depressão ter chegado, antes da doença ter chegado, antes das tribulações e sofrimentos terem chegado, Jesus já estava lá com você, para que você fosse capaz de viver, enfrentar e vencer tudo isso. Então, quando a gente lembra que ele é o primeiro, quando alguém pergunta para a gente quem a gente tenta buscar lá no fundinho. Eu sou um filho de Deus, eu sou servo de Jesus Cristo,
eu sou herdeiro das bênçãos de Deus, eu fui salvo pelo sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Isso é o primeiro, isso vem antes de tudo, e é isso que faz toda a diferença. Jesus quer ser o primeiro na sua vida. Tudo que venha já encontra Jesus lá com você, e à medida que tudo vai indo, Jesus permanece lá com você. Ele é o primeiro e o último, ele tem as chaves nas mãos, e ele hoje está dizendo para você, como disse a João: não tenha medo, eu estou por perto, não tenha medo, eu não esqueci. No trechinho do evangelho que nós ouvimos hoje, a primeira aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos, por 2 vezes no texto se repete uma expressão. Eu tenho certeza que você não ouviu direito, mas eu vou dizer para você. Por 2 vezes se diz assim: estando fechadas as portas, Jesus entrou. Estando fechadas as portas por medo de que o pior acontecesse, porque os discípulos há 3 dias atrás tinham visto Jesus pregado numa cruz, e eles estavam esperando pelo pior, agora é com a gente. Estando fechadas as portas, estando aqueles homens amuados pelo medo, estando aqueles homens vencidos pela tristeza, Jesus entrou, porque Jesus atravessa qualquer porta para estar do nosso lado. Jesus atravessa qualquer obstáculo para estar com os amigos dele. Sabe, irmãos, a gente precisava lembrar disso. Eu posso me sentir prisioneiro, Jesus não é. Eu posso me sentir dentro de uma prisão, que é esse momento que eu estou vivendo na minha vida hoje, pois Jesus passa pelas portas e entra lá para estar lá comigo. E quando Jesus chega, Jesus traz o que só ele pode trazer. Jesus entrou naquela casa cheia de medo e disse: a paz esteja com vocês. Jesus um dia havia dito que existe uma paz que o mundo não conhece, porque só ele pode dar. Pois é essa paz que Jesus traz quando ele chega na vida de alguém, na casa de alguém. Você pode imaginar que o clima dentro daquela casa não devia estar muito bom, né? Uma casa onde as pessoas estavam trancadas com medo. Há 3 dias, 2 dias e pouquinho. Eu acho que um já estava pegando no pé do outro, porque debaixo de muita pressão, de muita tensão, a gente começa a extravasar isso às vezes da pior maneira. Quando a gente está muito nervoso, a gente joga o nervosismo da gente para cima de quem está perto. Então o negócio já devia estar esquisito lá dentro. Uns 3 ou 4 lá já estavam brigando com Pedro. Pois é, né, Pedro? Ó, gente lá na Galileia pescando, ventinho fresco na cara da gente. Aí você chega um dia com a sua grande ideia, você é cheio de grandes ideias. Ah, chegou Jesus, vamos lá. E a gente foi. Olha nós aqui agora, Pedro. Olha o que tu foi inventar. E de repente João, que tinha ficado com Jesus até o final, devia estar recriminando os outros. Eu fiquei sozinho com aquelas donas lá, aquelas 3, 4 donas. Todos foram embora, né? Muito amigos vocês, hein? Um já devia estar criando caso com o outro. E de repente chega Jesus e diz: a paz esteja aqui. Que o medo dê lugar à serenidade, que a preocupação exagerada dê lugar à confiança, que a angústia dê espaço para a paz. Quando Jesus chega, é isso que acontece. Quem sabe, querido, hoje Jesus não quer chegar também lá dentro da sua casa e levar essa paz lá para dentro. A solução da sua casa tem um nome, e é Jesus de Nazaré. Solução da sua casa não é que entre um pouco mais de grana. Deus abençoe que entre um pouquinho mais de grana. Agora, não tenha a ilusão de que a solução da sua casa é essa, porque grana não resolve o seu problema com seus filhos. Grana não resolve aquele buraco que está fazendo água no seu casamento. Grana não compra remedinho que traz felicidade. Não existe esse remédio na farmácia. Só existe alguém que junta o coração dos pais aos filhos, como diz a Bíblia, que faz de novo inteiro aquilo que parecia quebrado para sempre. E esse alguém é Jesus. Se a sua casa precisa de paz hoje, não é com um pouquinho mais de grana que se compra, é de graça, abrindo a porta. Jesus de Nazaré pode entrar, a casa é sua. Dá o jeito que a gente já não sabe mais dar. A gente está aqui, Jesus, ensina a gente. Agora, paz só chega num lugar quando Jesus entra ali. Jesus entrou naquela casa levando a paz. Jesus entrou estando fechadas as portas. Não há obstáculo na sua vida que Jesus não possa vencer para dar um jeito em você.
para melhorar as coisas na sua vida. Ele é livre. E quando Jesus chega naquela casa, para que os discípulos saibam que é ele, Jesus mostra para eles as mãos e os pés. E eles veem nas mãos e nos pés. Ontem eu perguntei isso para as crianças, as respostas foram tecnicamente corretas. Uma criança disse cicatrizes. Falei, boa palavra, bonita. Outra disse, era sangue ainda? Falei, não, já não era mais sangue não. Mas eles viram as marcas da cruz. E vendo as marcas da cruz, eles disseram, é o Senhor. Sabem, irmãos, existem horas na vida da gente em que a gente olha para dentro e só vê as marcas da cruz. A gente olha ao lado para as pessoas que a gente ama e a gente vê nelas marcas da cruz. Mas a vida da gente muda quando a gente olha para dentro e se vê marcado pela cruz. Olha para os lados e vê a marca da cruz e ainda assim consegue dizer, é o Senhor, Ele está aqui com a gente. É Jesus, Ele abriu um caminho para a gente. É Jesus, Ele vê as feridas da gente e vai curar cada uma delas. A vida da gente muda quando, olhando para qualquer canto que seja, até para as marcas da cruz, a gente enxerga Jesus vivo por perto. É o Senhor, é o Senhor. Hoje de tarde eu fui visitar uma jovem senhora aqui da igreja que está muito mal no CTI. E uma pessoa muito alegre, há pouco tempo tinha vindo para a igreja, algum tempo, mas não muito. E nossa, se encantando com tudo, descobrindo tanta coisa. E de repente houve um problema de saúde, uma complicação, e ela está lá, entubada e tudo. E a gente conversou com a mamãe dela hoje. Sabe, nessas horas é que a gente vê toda a diferença. Tinha um motivo para a revolta. Ela tem 36 anos, tem um filho. Tinha um motivo para se debater, não podia ser assim, por que é assim? Tinha um motivo para a tristeza já ter tomado conta. E é claro que tem muita tristeza. Mas ao mesmo tempo, lá no fundo, sabe aquela coisa que a gente não sabe como explicar? Nem sabe o que é. No fundo, se tem a certeza de que é o Senhor que está perto. Ele não foi embora, nem no CTI. Ele não foi embora, nem com a dor de ver a filha sendo levada para o CTI. Ele não vai embora. Jesus não foge da cruz, não fugiu uma vez, não foge jamais. E no fundo, a gente só entende que existe um pouquinho de paz nessa história toda, porque é o Senhor que está perto. Existem situações em que a gente não vê nada. Humanamente a gente não vê melhor, a gente não vê as coisas ficarem do jeitinho que a gente queria, mas a gente consegue dizer, é o Senhor. Felizes aqueles que creem sem ver. A gente não vê nada. Humanamente, só tristeza, motivo para tristeza. Mas no fundo dessa prisão, Jesus está lá e livre. Ele não é prisioneiro nem da morte, nem da região dos mortos. Ele tem vida eterna para nós, Ele tem paz para nós, Ele tem coragem para nós, Ele tem consolação para nós. Ele é o primeiro e é o último, sempre. O segredo é a gente lembrar disso, porque a gente esquece tanto. O segredo é a gente lembrar, Jesus está vivo hoje, como há 2000 anos atrás, não está menos vivo. Eu não quero que me falem de um Jesus menos vivo hoje do que há 2000 anos, porque esse Jesus não existe. Existe um Jesus que é real, presente, está perto, poderoso, tem palavras fortes para encher a alma da gente de conforto. Hoje é dia de você lembrar dele, hoje é dia de você se agarrar a ele, hoje é dia de você permitir que Jesus, que tem as chaves na mão, abra as portas da sua tristeza, da sua depressão e ajude você a sair. Existe um ditado que diz que quem é vivo sempre aparece, né? É verdade. E se tem alguém que eu tenho certeza que está vivo, esse alguém é Jesus de Nazaré, ressuscitado. E ele sempre dá um jeito de aparecer. Quando você não sabe mais a quem recorrer, a quem buscar, ele está vivo, ele sempre aparece. E de repente alguma coisa acontece e você sente, Jesus está aqui comigo. Ele sempre aparece. Quando não há solução nenhuma, não sei mais o que fazer, de repente você olha numa direção que você não tinha percebido. Olha,
Quem está vivo sempre aparece. Não é ele aqui de novo comigo? Hoje é dia de lembrar dele, irmãos. E não esquecer nunca mais. Ele é o primeiro e o último. Ele tem as chaves. E não há porta fechada que Jesus não possa abrir para você. Feche seus olhos um instantinho. Jesus está aqui. Jesus não é um pedaço de um livro de história. Jesus não é uma figura presa numa parede. Jesus é alguém de verdade. Jesus é alguém real, vivo. E hoje Ele está aqui com você. Eu acredito que hoje Jesus queira deixar no seu coração uma lembrança. Hoje Jesus quer dizer para você: não tenha medo não. Tenha medo não, eu estou perto. Hoje Jesus quer dizer para você: eu sou o primeiro e o último. Antes dessa provação se levantar na sua vida, eu já estava do seu lado. Antes dessa notícia ruim chegar, eu já estava ali. Eu sou o primeiro e o último. Tudo isso vai passar. E no final você vai ver que eu estou com você. Tudo isso vai terminar. E você vai saber que todo o tempo eu estive contigo. Senhor Jesus, quantos de nós aqui, quantos corações hoje aqui se sentem prisioneiros da região dos mortos? Porque morreu a esperança, porque morreu a coragem de lutar, porque morreu a alegria de viver. Mas Jesus, a Bíblia diz que você tem as chaves. E você não é prisioneiro de nenhuma tribulação que eu estou vivendo. Abre essas portas, Jesus. Me ajuda a sair, me ajuda a ser livre de novo. Senhor Jesus, a Bíblia diz que quando os discípulos estavam trancados em casa, cheios de medo, estando as portas fechadas, Jesus entrou. Jesus tem tantas portas fechadas na minha vida hoje. Portas de emprego fechadas, eu não consigo. Portas do coração daquelas pessoas lá em casa que eu amo, mas a gente não consegue se entender. Estando fechadas as portas, hoje, entra no meu coração, Jesus. Entra na minha casa, Jesus. Entra, Jesus, e traz a tua paz, que eu preciso tanto, que a minha família precisa tanto. Hoje, Jesus, eu quero olhar para as marcas da cruz, que hoje estão dentro de mim, que hoje estão nas pessoas que eu amo, e ainda assim eu quero ter fé para dizer: é o Senhor, Ele está com a gente, Ele está com a gente, é Jesus, Ele não se foi. Senhor Jesus, cheio de misericórdia, Jesus vivo, real, de verdade. Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós. Porque eu sei que nas tuas mãos estão as chaves. E não há porta fechada que o Senhor não possa abrir. E não há prisão da qual o Senhor não possa me livrar. Ajuda-me, Jesus. Vai comigo cada dia, cada passo. Seja o primeiro e o último, cada dia da minha vida, até o fim, Senhor. Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com os seus
sofrer, e nestes dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite vindará e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho, e as portas que você precisa, Ele abrirá. Deus fará um caminho. Desde o início, cante isso. Onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa. Deus se importa com o seu sofrer, e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite vindará, E o seu dia chegará. e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho, e as portas que você precisa, Ele abrirá. Deus fará um caminho pra você. Deus fará um caminho pra você. São João começa o trechinho que a gente ouviu do Apocalipse hoje, dizendo assim: eu, João, vosso companheiro, na tribulação e na perseverança, vi Jesus. Sabe, irmãos, no fundo, cada um de nós e todos nós que estamos aqui na igreja hoje somos isso, companheiros na tribulação, porque eu não acredito que tenha alguém aqui que não esteja enfrentando prova ou tribulação alguma, mas nós também somos companheiros na perseverança em Jesus Cristo. Você pode fazer uma coisinha assim, ó, mesmo que você não olhe, que você é meio envergonhado, você diz assim para quem está perto do seu lado assim, ó: ô companheiro, na tribulação, companheiro na tribulação, companheiro na perseverança, Deus fará um caminho para você. Deus vai abrir um caminho para você. Deus pode fazer maravilhas
cada dia na sua vida. Ajuda esse irmão a ficar de pé e canta com ele assim: maravilhas Deus fará. Maravilhas Deus fará. Abundância Deus trará. Abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Maravilhas, maravilhas Deus fará. Abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Baixinho, creia nisso, Deus fará. Deus fará um caminho pra você. Dá um cutucãozinho quem está do seu lado. Deus fará. Deus fará um caminho pra você. E diga isso pro seu coração. Oração, Deus fará. Deus fará um caminho